Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Já sabe, né? Joinha, compartilha com todo mundo, chama todo mundo para assistir, se inscreve no canal e pode deixar aqui embaixo as suas dúvidas e os seus comentários. Gente, semana passada nós vimos que a esmagadora maioria do plástico que a gente usa no mundo vai parar na natureza, impactando diretamente a vida marinha. Mas vimos também que ele volta para a gente dentro do corpo, no sangue, em micro e nanoplástico. A gente já sabe também que o plástico no corpo é risco imenso à saúde. A gente viu os números gigantescos de produção e descarte descuidado e os números mínimos de reciclagem do plástico no mundo. É claro que já virou uma questão de saúde pública, saúde coletiva mundial, mas ainda muito pouco foi feito a respeito. E é inegável que, enquanto espécie humana, nós precisamos adotar posturas e hábitos que contribuam para a redução desse consumo desenfreado, além de reciclar o que já é produzido. Então hoje vamos entender um pouco mais sobre os tipos de plástico e todo o processo de reciclagem. Bora lá! A palavra plástico tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado. E plástico tem formas infinitas, né? O primeiro plástico sintético, ele foi desenvolvido no início do século XX e registrou um desenvolvimento bastante acelerado a partir de 1920. Então, em 1920 se descobriu, estava se buscando um material que pudesse isolar a eletricidade, e aí desenvolveram dentro dos experimentos em 2020. Entre 2020 e 2050 foi se experimentando plástico em diversos objetos e diversos outros usos. A partir de 1950, começou a se produzir plástico desenfreadamente, tudo é usado em plástico hoje, né? Então esse material que é relativamente novo, porque ele tem aí uns 70, 80 anos, né? Passou a estar presente em grande parte de todos os nossos utensílios. O plástico ele vem das resinas que são derivadas do petróleo e pertence ao grupo dos polímeros, que são moléculas muito grandes, com características especiais e variadas, e entre elas uma importante é manter a sua forma depois da moldagem. Existem muitos tipos de plástico, tem os mais rígidos, os fininhos, os fáceis de amassar, os transparentes, enfim, N outras características. Eles são divididos basicamente em dois grupos de acordo com as características de fusão ou derretimento. Então nós temos basicamente os termoplásticos e os termorrígidos. Quando a gente fala de plásticos termoplásticos, a gente está falando dos plásticos que amolecem ao serem aquecidos. Então, já viu aquele plástico que vai se encolhendo assim, quando você passa perto do fogo, né? De repente você encosta a panela num plástico, ele dá aquela entortadinha. Esses são os termoplásticos. Eles podem ser moldados e resfriados, ficam sólidos, né? Então, para ele ter a forma, você aquece, você dá a forma, você resfria e eles ficam durinhos naquela forma nova ali. Então, você pode
de uma forma qualquer, de uma bolinha, de um caninho, de um, sei lá, quadradinho, você consegue dar qualquer outra forma que você queira e ele vai manter essa forma depois. Esse processo ele pode ser repetido várias e várias vezes. E os termoplásticos correspondem a 80% dos plásticos consumidos. Eles podem ser, por exemplo, aí os polipropilenos e os polietilenos. A gente vai ver cada um deles com um pouquinho mais de calma mais pra frente, tá? Os termorrígidos ou termofixos são aqueles que não derretem quando são aquecidos, aqueles que vão ao micro-ondas, né? O que impossibilita aí a reutilização através dos processos convencionais de reciclagem. Então, geralmente, para ele ser reciclado, ele é moído, né, previamente e é incorporado então ao material que é virgem, que não é reciclado, que foi ali feito em pequenas quantidades, como ocorre com os elastômeros, que são as borrachas sintéticas. Acompanha comigo na imagem para a gente entender o que é um plástico termoplástico, para você entender onde eles estão. Primeira coisa importante, todos os plásticos, principalmente esses que envasam coisas, eles vêm com esse símbolo da reciclagem, esse triângulo de setinhas, e dentro dele tem um número. Esse número é referente ao tipo de plástico com que ele é feito. Você tem do 1 ao 7 e essas numerações elas vêm em cada uma das embalagens que você tem. Então você tem o número 1, que é referente ao PET, que é o polietileno tereftalato, certo? Onde você encontra em garrafas de água, frascos, refrigerantes, os potinhos de Danone, aqueles mais transparentes. O número 2, você tem o PAD, que é o polietileno de alta densidade. Você encontra em plásticos que são um pouco mais rígidos, né? Então você tem frascos de shampoo, de perfumaria em geral, produtos de limpeza, é tudo com é embalado nesse tipo de plástico. O número 3 é o PVC. Esse vocês conhecem bastante, né? É o policloreto de vinila. Ele é usado principalmente em materiais de construção. Você tem cano, você tem telha, você tem... Eu esqueci o nome daquele negocinho que passa os fios em cima, mas tem também. Os conduítes. Obrigada. O número 4, você tem o PEBD, que é o polietileno de baixa densidade. Onde você encontra nas sacolas e embalagens que sejam flexíveis. Então, a maioria dos saquinhos plásticos são feitos de PEBD. Número 5, o PP, que é o polipropileno. Você encontra em embalagens e utilidades domésticas. Você encontra no lixo, na cadeira, no cabide, naqueles talheres mais rígidos, naqueles pratos de plástico um pouco mais rígidos, nos enfeites que você usa na sua casa, caso você goste de uma planta artificial, por exemplo, é tudo nesse plástico aí. O número 6 é o PS, que é o poliestireno. Você encontra em embalagens gerais e peças técnicas. Então, sabe aqueles potinhos que a sua mãe não gosta que você suma com eles? É desse aí. Que tem aquela marca famosa que ganhou muito dinheiro com esse negócio. É desse daí. E os 7 são outros, que aí é uma combinação de outros plásticos e você encontra em peças técnicas
e plásticos industriais. Então a maioria dos plásticos presentes nas indústrias é feito nisso, mas na sua casa você encontra num CD, num DVD, caso você ainda use isso, né? Parte desses plásticos que a gente usa no dia a dia, eles também são do tipo de plástico termorrígido, que é aquele que é mais difícil de reciclar. E aí tá a variedade de onde a gente consegue encontrar o plástico termorrígido. A gente encontra em automóveis, em panelas, o Teflon, que não deixa a sua comida grudar na panela, ele é um plástico termorrígido. As garrafinhas de água, o medidor de soro, aqueles medidores que você tem as xícaras e gramas, aquele que vem em conjunto, você tem um conjuntinho de xícaras, você tem um conjuntinho de colheres, balança, abridores, clipes, as bolinhas de sinuca, o vinil, caso você ainda tenha na sua casa aquele disco bolachão, interruptores, tomadas, celular, telefone, parte da TV, painel de carro, é tudo feito com esse plástico termorrígido. Então a gente viu que não é difícil encontrar um plástico na nossa vida, né? Se você olhar para a sua direita, olhar para a sua esquerda, certamente você vai se deparar com algum tipo de plástico. E aí, a gente pensando um pouco em todo aquele problema que a gente viu na semana passada, a gente se pergunta: será que é possível zerar o uso de plástico no mundo? Com uma breve reflexão e só pelo que nós acabamos de ver sobre os tipos de plástico, é notório que ele está em muitas coisas que a gente usa no dia a dia. Muitas coisas mesmo. Então, assim, ele compõe os fios de roupa sintética, as tintas, os acabamentos dos móveis, puxadores geralmente são feitos de plásticos, né? Os eletrodomésticos, carros, esfoliante de pele, resinas dentárias, seringas, bijuterias, esmalte de unha, tudo isso tem plástico. Então ele está presente nos lugares e formatos mais diversos. Então desse jeito fica muito complicado dizer que seria facinho zerar esse consumo. Mas, falando em termos um pouco mais palpáveis, né, com o pezinho na realidade, é possível sim, ao menos, diminuir o lixo plástico no mundo de duas formas, né? Reduzindo o consumo e reciclando o que já foi feito. Bom, ok. E vem cá, a gente já entende que é possível diminuir, né, desacelerar um pouco esse consumo de plástico, mas alguém está fazendo alguma coisa a respeito disso, né? Alguém está se preocupando e fazendo algum movimento para que o plástico seja diminuído? É lógico que todos os países têm essa noção, sabem disso, o que está acontecendo, e cada um tem a sua medida, né, até por recomendação de órgãos mundiais. Aqui no Brasil, há 12 anos, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determinou uma série de metas com o objetivo de reduzir o impacto dos resíduos sólidos sobre o meio ambiente. E resíduos sólidos aqui não é só o plástico, tá? São todos os resíduos que são passíveis de serem recicláveis, como, por exemplo, o papel, o alumínio, o próprio plástico. O que mais que é reciclável? Eu não lembro, mas enfim, todos esses resíduos sólidos, eles entram nessa meta, não só o plástico. Então, entre essas metas estava a elaboração de planos municipais de resíduos sólidos, eliminação dos lixões
declarações anuais sobre quantidade de resíduos produzidos por região, sistema de coleta seletiva e política de logística reversa, que é assim, é quando os próprios setores produtivos, então quem produz os plásticos, quem produz, por exemplo, as pilhas, as baterias, isso também é reciclável, né? Eles são responsáveis pela destinação dos resíduos produzidos por eles mesmos. Então você sabe que quando você vai descartar uma pilha, você pode levar ao próprio revendedor dessa pilha, né? Quem fez a pilha dá o fim. Isso é a logística reversa. Mas o plano falhou em atingir diversos desses objetivos. Na verdade, não atingiu a maioria deles em 12 anos. Outro fracasso, é vergonhoso isso, mas é um fracasso, é o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que foi lançado pelo governo em abril de 2019 e está paralisado desde março de 2020. Foi lançado, aprovado, orçado, mas segundo o Ministério do Meio Ambiente, devido à pandemia, está paralisado e sem previsão de retorno. Foram 40 milhões destinados para essa finalidade que ainda não foram desembolsados. Enquanto isso, a gente teve um aumento alarmante do consumo de plástico durante a pandemia e, consequentemente, a gente vai ver o que acontece um pouquinho mais para frente. Bom, então, além da falta de vontade política, ainda tem uma questão econômica que dificulta muito a iniciativa de reciclagem não governamental, que é, a dupla tributação, pois os plásticos que são produzidos, eles são taxados tanto na produção quanto na reciclagem, né? Nós somos o país dos impostos, então isso também dificulta bastante por aqui. Então, a gente sabe que um método que funcionaria de cara, né, e com excelência, é a reciclagem, e a gente viu que apenas 9% do plástico produzido no mundo, descartado no mundo, é reciclado, e esse número aqui no Brasil, ele fica em torno de 1,8% de tudo que é descartado de plástico aqui. 1,8%. Eu não sei como está agora, né? Mas há poucos anos a usina, tem uma grande usina na cidade de São Paulo de reciclagem que operava só com 50%, porque o lixo não chegava, não se tinha uma logística de coleta adequada para reciclar todo o lixo, e aí você vê grande parte desse lixo todo nos rios poluídos de São Paulo. Mas então, como é que funciona essa reciclagem de plástico? A reciclagem ela só é possível em larga escala através de um processo que começa dentro da minha casa, dentro da sua casa e dos estabelecimentos que usam os plásticos recicláveis, os termoplásticos. Então, primeiro, precisa ter a separação do plástico e do lixo orgânico. O lixo orgânico é tudo aquilo que a gente come, né? Então, aquilo é o lixo de cozinha, geralmente. O lixo de banheiro também. Tirando, é claro, as embalagens que a gente usa nos cosméticos, isso é lixo reciclável. Então, lá em casa a gente já separa há muitos anos os lixos. Os plásticos principalmente, é muito mais plástico do que papel e alumínio, por exemplo, e vidro também. Então, mas a gente usa a embalagem, usa o que tem dentro, lava a embalagem, tira a gordura, né, quando tem alguma gordura, e
a gente deixa secar e coloca junto com os outros resíduos sólidos, como o vidro, lata, o papel. A gente já separa o lixo reciclável do lixo orgânico. Você também pode fazer isso, e os estabelecimentos, eles também podem fazer isso. Existem algumas iniciativas em alguns shoppings na cidade de São Paulo que já tem esse trabalho aí de separação. E em shopping você tem, né, muitos restaurantes que trabalham com lanches, por exemplo, que vem muita coisa de plástico, né? Isso já é possível. Outra coisa também, onde pode acontecer a separação, são os estabelecimentos que têm os tambores que indiquem o depósito de plástico, de papel, né? Ou deixa esse lugar reservado, né? Um lugar reservado para colocar esse tipo de material. Sabe aquelas lixeiras coloridas que muitos estabelecimentos têm, e existem em algumas praças também? Ali você pode, inclusive, levar o seu lixo e deixar lá também, caso você não encontre um lugar para levar ou não tenha coleta. Que é, na verdade, o segundo passo, né? Esse lixo que foi separado dos estabelecimentos e da sua casa, ela precisa chegar até a usina. O que geralmente é feito por algumas cooperativas e empresas de coleta. Então, é mais comum você ver as cooperativas, né, do que a iniciativa pública, né, do município. E a gente sabe que essas empresas existem, mas ainda não são suficientes, eles ainda não dão conta de coletar todo o lixo que as pessoas separam, e nem sempre abrangem a cidade toda. Eu descobri há pouco tempo que onde eu moro tem um sistema de coleta, eles passam no meu bairro, mas tem um bairro vizinho ali, do outro lado da pista, que a coleta não chega, né? Então, não sei muito bem o que acontece, mas é falho ainda esse processo de coleta. E aí, quando ele chega na usina de reciclagem, o material ele é separado por tipo: plástico, papel, vidro, alumínio. O plástico, em condições de ser reciclado, que ele tem que estar limpo, sem restos orgânicos de comida. Por exemplo, papel higiênico e guardanapo usado não são recicláveis, tá, gente? Eles são levados para o aterro. Então, esses nem adianta você separar. Então, depois que o plástico chega lá, eles são separados, e algumas usinas, eles também são separados por cor. Pode dar uma puladinha para mim na minha cola aí. Então, vamos focar um pouquinho mais na questão do plástico. O que acontece com ele dentro de uma usina depois que ele é separado? Ocorre, então, a separação, que pode ser por cor, por tipo, depende um pouco da usina e para quem vai esse plástico no final das contas. Então, depois ele é prensado, então separado, ele é prensado, e daí varia um pouquinho de usina para usina. O material prensado ele é triturado, lavado, extrusado, então ele vai ficando em partículas cada vez menores, ou ele é também já colocado em formatos específicos e é vendido para as usinas fazerem, para as indústrias fazerem os novos objetos. Então, esse resultado final do plástico depende um pouco da capacidade de usina e para quem essa usina vende esse plástico que foi prensado e lavado e tudo mais. Então, uma usina menos equipada para na prensagem e vende o material prensado para indústrias que concluem todo o processo e deixam o plástico no tamanho que eles querem, do jeito que eles querem. Acompanha comigo aí na imagem, vamos ver um pouquinho, para clarear um pouquinho as ideias sobre como funciona a usina. Você tem ali uma esteira de separação, né, onde eles estão separando os tipos de plástico por cor, etc, etc. O qual eles colocam tiram o que não é para ser reciclado e colocam em tambores laterais ali, que aquilo ali vai para o aterro.
Então vamos pensar um pouquinho o ciclo. O ciclo acontece no consumo, você bebe ali a sua garrafinha de água e você descarta no lixo adequado, certo? Esse lixo ele é coletado, ele é levado para a usina, na usina ele é separado e acontece a moagem dele. Depois dele ser prensado, ele é todo moído. E aí ele vai sofrer também uma aglomeração e uma lavagem. Depois dessa lavagem, ele é seco e ele vai entrar na extrusora, que vai deixar ele cada vez menor. E menor, como você pode ver aqui na última imagem da direita abaixo. Ele vai ficando bem pequenininho. E a partir desse tamanhinho, ele pode ficar no formato que for necessário para a indústria. Então, nessa imagem em azul, a gente vê uma confecção de ripas que vai ser usado para fazer, por exemplo, mesas, banheiros químicos, divisórias, né? E outras empresas usam os polímeros de uma outra maneira, né? Eles podem usar para fazer garrafas de novo. Então, quanto menor você deixa o plástico ali, o aglomerado, a indústria que vai produzir o objeto plástico consegue manipular da maneira que for necessário. Quais são os benefícios da reciclagem? Conservação dos recursos naturais, proteção dos ecossistemas e vida selvagem, economia de energia e água, redução de emissões de carbono na atmosfera, tanto porque você está retirando o plástico do meio ambiente, quanto porque você não está mais para produzir ele, se emite muito gás carbônico nas indústrias que fazem o plástico, né? A reciclagem é infinitamente mais barata do que você fazer um plástico do zero, gera empregos, desenvolve a consciência ambiental e, obviamente, protege a saúde humana. Ok, eu não posso ter uma usina de reciclagem, né? Talvez você que está comigo aqui também não possa. Mas o que você e eu podemos fazer para diminuir essa quantidade toda de plástico? Existe uma regra que é a regra dos 3 R's. Reduzir o consumo, reutilizar e reciclar. Viver dentro dessa regrinha é um meio bastante eficaz de cada um de nós colaborar com a redução do plástico por aí, além de nos levar para uma conexão com a nossa consciência a respeito da vida e do modo como a gente cuida da nossa saúde. Lembra que aqui a gente fala de saúde integral, né? E a gente entende aqui a saúde integral como sendo uma comunicação harmoniosa entre as 5 dimensões. A gente viu que um ato inconsciente afeta a saúde do corpo, né? E então acho que vale muito a pena prestar atenção em cada uma das sugestões que eu vou te dar e depois mergulhar aí numa reflexãozinha, tá? Então vamos lá. Primeira sugestão: eliminar plásticos de uso único e itens que sejam supérfluos, como por exemplo, canudo é um uso único e supérfluo, copos, talheres, pratos, sacolinhas. Se a pessoa não consegue beber, né, precisa do canudo para poder ingerir líquidos, existem opções, né? Você tem canudo de papel, você tem canudo de, não é titânio, mas aço inox também existe, bambu existe também, né? O de aço você só tem que tomar bastante cuidado com a limpeza dele, né? Usar um pouquinho ali de água sanitária
para lavar por dentro por conta do acúmulo de bactérias. Mas é o único cuidado que tem que se ter, porque as bactérias também grudam nos plásticos, tá? Não é uma questão de material. Elas encontram um lugar úmido e quentinho, elas vão ficar ali, é assim que funciona. Prefira usar materiais menos danosos. Escolha, portanto, embalagens de vidro, quando for possível, em vez de plástico, papel e papelão. Observa o rótulo das embalagens plásticas, quando você estiver no mercado, por exemplo. Escolha as recicláveis, do número, lembra que a gente viu? Do 1 ao 6, são facilmente recicláveis. E uma coisa que é interessante, que é importante, é evitar os plásticos que vêm com o número 7 dentro do triângulo, porque além deles serem um pouco mais tóxicos para a gente, eles também são mais difíceis de serem reciclados. Eles ficam ali entre uma categoria dos termoplásticos e os termorrígidos, então eles ficam num lugar meio esquisito ali. Então, se puder não comprar nada de plástico que venha com o 7 no meio, é interessante. Repensar os itens do dia a dia, como escova de dente, né? De repente trocar por uma de bambu, se for o caso, um barbeador de metal em vez do de plástico, como faziam antigamente aqueles de lâmina que você encaixava para poder fazer a barba, porque o que acontece com esses que a gente compra, que vem de 7, 10 dentro do que são os descartáveis, não se separa aquele metal do plástico, então ele acaba indo inteirinho para o aterro. Então, se você puder, quando for fazer a sua barba, escolher um outro tipo de barbeador, melhor. Evitar tecidos sintéticos, então preferir roupas de algodão, e optar de repente por um plástico verde. Existe um tipo de plástico que foi desenvolvido feito de amido de milho, por exemplo. Havendo a possibilidade, é interessante, porque esse de amido de milho é um plástico orgânico, ele consegue se decompor. Outra coisa, pegar um pouco mais leve no consumo em geral, né? Então, toda vez que você for comprar alguma coisa, pensar se realmente vale a pena, né? Se realmente você precisa daquilo, se você realmente, se aquilo é um artigo de primeira necessidade, não é alguma coisa um pouco mais supérflua, né? Porque quanto menos consumo, é menor a pegada ambiental. E aqui algumas opções de troca, por exemplo, coletores menstruais em vez de absorventes, fraldas ecológicas e de pano em vez das fraldas convencionais para as crianças e para os idosos. Sugestões, tá, gente? Outra coisa, cozinhar em casa, né? Então, além de ser mais saudável, ter o tempero caseiro, né? O teu carinho ali, você evita os plásticos que vêm com a comida no delivery e nas lanchonetes de fast food, de jungle food de uma maneira geral. Então, se precisar comer fora, de repente, preferir restaurantes que sirvam comida de verdade, naqueles pratos de louça, nos talheres de metal, né? Além de você cuidar um pouco melhor da saúde do teu corpo, você ainda diminui essa coisa do plástico toda, né? Zerar, acabar com o consumo de cosméticos com esfoliantes sintéticos, né? Isso porque, assim, além do plástico, as substâncias que estão dentro desses cosméticos e cosméticos em geral, os que não são biocompatíveis, eles vêm com muitos derivados de petróleo que não fazem muito bem para o corpinho. Eles vêm agregados com disruptores hormonais. Ele mexe com toda a questão dos hormônios do corpo. Depois, isso é um assunto que dá para a gente conversar um programa inteiro, tá? Mas nesse primeiro momento, você pode zerar o uso dos esfoliantes sintéticos
E o que você pode pôr no lugar? Argila, por exemplo, é um ótimo esfoliante. Argila branca é um ótimo esfoliante, suave. Você quer uma esfoliação um pouco mais forte, você pode usar argila verde, você pode usar argila preta. Além de elas trazerem um pouco de nutrição, né? Uma questão dos minerais presentes nela para a tua pele. Outra coisa que você pode substituir é por semente de abricô, que é a semente de damasco moída. Pode ser também a de açaí, funciona bem, né? E nos demais cosméticos, se você conseguir optar pelos biocompatíveis, que são livres dos derivados de petróleo, como por exemplo o óleo mineral e a vaselina, melhor. E aí, gente, essas sugestões são sugestões para que vocês pensem. E pensem porque nós geramos um problema grandão para nossa casa, para o nosso corpo, por conta de um modo de pensar a vida um pouco imprudente e até ingênuo, né? Porque falo a gente como espécie humana, tá? A gente acabou achando que a tecnologia do plástico só serviria para facilitar as coisas, mas hoje a gente vê que não é bem assim. Que a gente errou no uso indiscriminado dessa invenção que é bastante versátil e prática, sim, e agora a gente colhe os frutos no corpo e na vida, né? Mas esse, na verdade, é mais um chamado para a gente aprender a existir em harmonia, sem ganância e com muita sabedoria. Mas será que a gente vai atender a esse chamado enquanto espécie? Talvez isso dependa da mudança no pensamento de cada um de nós, em casa, né, e se expandindo a partir da regrinha dos 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar implica em repensar a própria rotina, né? Em buscar informação e mudar hábitos. É também um processo que precisa ser experimentado com planejamento, mudando pequenas coisas por vez, como por exemplo, não esquecer a sacola retornável em casa quando for fazer compras, e aí você evita levar um monte de sacolinha para casa. Separar o lixo, né? Usar as lixeiras coloridas dos estabelecimentos e das praças. Levar o seu lixo para casa em vez de jogar no chão, caso você não veja onde colocar. E aí eu não estou falando só do reciclável, né? De qualquer lixo. Usar uma bucha vegetal em vez das sintéticas para tomar um banho. Buscar saber sobre a coleta seletiva aí onde você está, ou onde e como você pode levar o material que você separou na tua casa uma vez por semana. São pequenas coisas, pequenas atitudes que você pode experimentar até que você consiga transformar o seu jeito de viver, né? E lembrando que grandes coisas são feitas de coisinhas, né? Então, são os pequenos passos que fazem a longa caminhada. E aí, gente, usando o nosso poder de mudar em nós, temos a possibilidade de mudar o todo. Só não podemos esquecer que é um processo, que tem etapas e todas valem a pena passar. É entendendo e mudando as nossas crenças, o nosso jeito de olhar para as coisas, que a gente vai mudar a nossa relação com tudo, né? Com pessoas, com lixo. Enquanto estivermos vivendo neste planeta, não tem fora. Tudo fica circulando por aqui, inclusive o lixo.
Então isso funciona com lixo, isso funciona com a nossa energia, isso funciona com aquilo que a gente faz para o outro, com aquilo que a gente faz para a gente cria uma onda e isso vai fluindo por aqui. Lembra, não tem fora. Enquanto você tá aqui, tá tudo aqui. Não tem fora. Bom, mais um pouquinho aí para você pensar, né, e se entender funcionando dentro dessa visão mais integral da saúde. A gente vai terminando aqui hoje, né? Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, de compartilhar com todo mundo para que mais gente possa pensar junto com a gente. Não deixa de curtir esse e os outros vídeos da casa. Fica agora com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz. E muito, muito, muito obrigada pela tua companhia, pela tua participação. Se cuida e até a próxima. Não perca, de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ay, corazón espina, como duele, me duele más. Gostoso feito mel, deixa eu navegar nesse mar, flutuar no teu céu. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Ao rio, cujas correntes que alegram a cidade de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu só estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Tá
panela. Então uma panela que dá uma pouca vergonha. Até pra andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. 皆様こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジャ千葉オンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジャ千葉オンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.